Pera. Você não vai me pegar de novo. É aqui, né? Aí. Fala, turma, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Simplicidade Podcast. É muito bom ter você aqui. Como eu tenho falado sempre, nossos convidados estão escalando cada vez mais. Gente muito especial vindo aqui, muita qualidade para você, claro. E eu agradeço você ter clicado nesse vídeo. E se você quer saber sobre farmácia, saúde pública e Alzheimer, que é um assunto muito importante, eu peço para você ficar até o final. Eu vou apresentar é um grande amigo, uma pessoa incrível. Cara, eu tô honrado, eu nem pensei se ele vinha mesmo, mas ele veio e eu tô muito honrado de receber aqui meu grande amigo, Dr. Gustavo. Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso Simplicidade Podcast. Muito obrigado pelo convite e espero poder atender aí as suas perguntas, né, as suas questões aí do seu público. Muito obrigado, sempre bom. É isso aí. Eu tô muito feliz de te receber porque a gente já tem uma amizade de longa data e eu vi você e eu queria conversar um pouco sobre isso, né, porque as pessoas te conhecem e às vezes não sabem como começou, né, como tudo começou lá atrás. Você não viu nascer, não. Não, isso não. Isso não. Mas eu digo assim, as pessoas têm essa curiosidade, né? O que levou o Gustavo aí, né, para essa área e uma pesquisa tão importante que você já faz há tantos anos, então a gente vai esmiuçar isso também. Mas eu queria começar perguntando como é que foi isso, o que bichinho te picou para ir para essa área de farmácia? Você fala um pouquinho da tua formação, do teu currículo, para a gente começar. Olha, eu sou farmacêutico bioquímico, fiz a faculdade de farmácia, e o que me levou a fazer a faculdade de farmácia foi porque eu desde de 13 para 14 anos eu fui trabalhar numa farmácia como balconista, né, aquele balconista antigo que hoje não tem mais esse balconista, hoje é um caráter um pouco diferente, né? Sim. E aí eu gostava muito da área da saúde, na verdade o meu grande sonho era fazer veterinário. Eu cheguei aí para Viçosa, prestei biologia para tipo treineiro, passei e falei no ano seguinte, que seria 1987, eu vou prestar veterinário. Mas aí eu passei em biologia, só que aí eu voltei para São Paulo e aí trabalhando na farmácia, eu fiquei 8 anos como balconista, eu fui fazer a faculdade de farmácia, 5 anos e tal, e aí o meu percurso todo, são aí praticamente 30 anos dentro de um hospital, só que nesse meio tempo, eu fui trabalhar num hospital voltado para idosos. Não sei se você já quer que fala dessa parte. Pode falar, depois a gente aprofunda no assunto. E aí nesse trabalho que eu fui fazer com idosos, numa ILPI, que é aquilo que antigamente o pessoal chamava de asilo, né? Uma instituição de longa permanência para idosos, eu comecei a ter contato com um paciente demenciado, e aí foi uma trajetória bem interessante que estou nela até hoje e certamente vou estar até o final da minha vida. Nossa, interessante, eu não sabia que você tinha esse desejo da medicina veterinária, né? Quer dizer, você começa ali o desejo da medicina veterinária. Gostava muito, sempre gostei de animal, até hoje gosto. E fui logo para Viçosa, que era considerada a segunda melhor escola de veterinária do Brasil, perdia para Jaboticabal, da USP, era a primeira em agronomia, a segunda era aqui a Luiz de Queiroz, em Piracicaba, então a Viçosa Federal era muito forte, então eu falei, não, eu quero ir outra, ensino gratuito, muito bom o ensino, mas acho que não era para ser, tanto que 2 ou 3 amigos que foram comigo, eu sou salesiano, né, a gente saiu do liceu e foi prestar o vestibular, um deles hoje lá é professor, se destaca e tal, mas eu acho que a gente acaba seguindo aquilo que a gente quer, na verdade, né, acho que esse deveria ser o princípio para todo mundo, e as coisas calharam, elas acabaram fazendo com que eu fosse para a área que eu sempre gostei, que era a farmácia, principalmente a parte da química, eu sempre gostei muito de química, de biologia, então isso facilitou muito, porque é bom que as pessoas saibam, né, que a faculdade de farmácia são 10 semestres de química e biologia todo semestre, então é um curso bem forte nessa parte, e foi ali que eu me realizei. Você é natural de? Eu sou paulista, eu nasci no Hospital Matarazzo, que não existe mais, sim, que era exatamente ali, atrás da Avenida Paulista, né? É um hospital ali poderia dizer que eu sou um paulistano da Gema, né? Tem o carioca da Gema? Igual eu nasci na maternidade de São Paulo. E a minha esposa nasceu na maternidade de São Paulo também. A gente é paulistano da Gema, né? Isso aí, do lado ali, exatamente. E você, assim, você se criou, qual bairro que você... Eu criei no bairro da Casa Verde, Greenhouse, a Casa Verde lá em São Paulo. Morei na Casa Verde até mais ou menos 12 anos de idade, 12, 13 anos. Aí nos mudamos para o centro. Eu fiquei em São Paulo praticamente até antes de casar, né? Quando eu casei, eu fui para Osasco. Fiquei pouco tempo em Osasco e depois agora moro no interior. Moro numa cidade chamada Louveira. Pertinho de Vinhedo. Né? Pertinho daqui, exatamente.
Aliás, é baita cidade, né? Também de Muito qualidade boa. de vida. Mas assim, eu tive uma infância, como acho que você também teve, boa parte das pessoas que têm a nossa faixa etária tiveram, aquela infância de você brincar na rua, de você brincar, jogar bola na rua, jogar vôlei na rua, tudo aquilo que hoje em dia não tem mais. Então a Casa Verde, ela tinha essa característica de ser um bairro peculiar mesmo, sabe? Um bairro que tinha, você podia brincar na rua, né? Sim. Então foi muito legal. Ali é aquela região, né? Eu sou de Santana, ali da Brasleme. Pertinho ali. É ali do lado. Então você tem o Jardim São Bento, a Brasleme, são lugares maravilhosos. Nós íamos jogar bola no onde hoje é o palco Elis Regina. Onde tinha o São Bento? Campo do São Bento, não? Onde hoje é aquele grande hotel ali do lado do Anhembi. Sim. Tinha o Elis Regina, né? Uhum. Então ali tinha um piscinão de água, um espelho d'água e do lado um gramado. A gente jogava bola no gramado, jogava bola e no final do jogo a gente ia beber água do espelho d'água para matar a sede. Aquele espelho d'água onde os pombos. Aliás, você tinha um companheiro de ataque ali que era o Sidão, né? Eu lembro dele. Sidão, centroavante. Joguei bola com o Gustavo. Nato. Lembro, porque. E o Nelson, o Nersão, que ele era meio camisa 10. Hoje, né? Você pega essa turma aí, a gente conseguiu manter a amizade, o Sidão, o Nelson, o Kiko. O Sidão tá bem? Tá bem. Que bom. O Sidão é um outro caso interessante, porque eu tive, nesse meu percurso, eu acabei tendo 2 farmácias na região da Vila Mariana, em São Paulo, e nas 2 o Sidão foi o meu gerente. Contratei ele ficou comigo, daí ele desenvolveu o gosto pela farmácia, fez farmácia, hoje ele é farmacêutico, trabalha numa farmácia na Zona Leste. Então ele começou essa trajetória trabalhando comigo no caixa, atendendo, ele já era auxiliar de enfermagem, né? Gente, que loucura, eu tô conversando com o Gustavo, você sabe que a gente vai, conforme vai aprofundando o assunto, eu vou relembrando nossas, né, a gente saía nos lugares aí, né, Nersão gostava de rastapé, né, mandar um abraço pro Nelson, faz tempo que não falo com ele, preciso reencontrá-lo. Mas assim, essa galera, porque todo mundo da Zona Norte, né, de São Paulo, então assim, lá era uma região que eu sempre falo, eu guardo um grande carinho, uma saudade enorme. Eu jogava ali no São Bento, Campo de São Bento, eu gostava demais. Mas assim, lógico que a vida nos leva conforme vai acontecendo as coisas, né? A gente vai. Eu tô, assim, eu acabei vindo para Itu, porque você sabe, minha mãe era daqui desde sempre, né? Lembro então, da sua mãe. Eu vim aqui na chácara, né? Então. Minha história com o Itu é muito, muito longa. Nós éramos pessoas muito bem comportadas, né? Vínhamos para Itu, íamos à missa. Sim, claro. No finais de semana praticamente de uma paz interior muito grande. A gente via para, como é que fala? Ficar zen lá, como é que é o nome? Como é que é, Eric? Ficar fazendo meditação. Fazer uma meditação, exatamente. O Gustavo ficava ali, a gente meditando. Rezando. Bons momentos. E tu sempre foi essa coisa pra gente. Mas, falando sério, não que não é sério, tá, gente? A gente tava meditando mesmo. Mas assim, no campinho de futebol também bastante, né? Tinha um campinho lá. Bastante bola. E jogamos bastante bola lá. O que eu ia também te perguntar, você vai pra essa área de... Porque assim, você hoje... Você diria que você está mais na área de aula, mais assim, de academia, ou você está mais na questão laboratorial? Como que está o Gustavo agora? Hoje eu acho que eu tomei uma grande decisão na minha vida, que aí acho que é sempre bom a gente poder falar isso para as pessoas, né? Porque às vezes você precisa enfrentar novos desafios, você precisa... Eu não gosto muito de usar esse mantra, essa frase do sair da zona de conforto, porque às vezes a zona de conforto é boa também. Exatamente. Sai da zona... Depende da zona de conforto, se o cara tá bem, por que ele vai sair? Exato. Mas eu acho que muitas vezes a vida, ela te leva a você tomar algumas decisões importantes. Eu vinha numa trajetória boa como professor universitário, trabalhando numa grande instituição, onde eu fiquei lá por 10 anos, coordenando, etc, etc. Implantei cursos de pós lá, quer dizer, construí um caminho bem fértil, mas chegou numa hora que eu falei, não, eu quero, entre aspas, me libertar, poder fazer outras coisas, enfim. E foi logo depois da pandemia, então, hoje já são... Como professor, eu comecei em 1999, então nessa instituição eu fiquei 10 anos, exatamente 10 anos, aí saí, então eu consegui me dedicar mais à pesquisa. Então hoje, para responder sua pergunta, eu iniciei como pesquisador na Faculdade de Medicina na USP, em Ribeirão Preto, para fazer o meu pós-doc, que foi um pouquinho antes da pandemia, e hoje eu estou fazendo simultaneamente o segundo pós-doc lá e o terceiro na Unicamp, como pesquisador assistente. Então hoje eu tenho uma vivência como pesquisador e como professor, hoje na Faculdade de São Leopoldo Mandic, lá em Araras,
E só que com uma dedicação mais tranquila, eu vou lá 4 ou 5 vezes por semana, não são todos os horários, então eu consigo chegar mais cedo em casa, consigo passar no laboratório, de sexta eu vou para a Unicamp, então eu consigo ter uma qualidade de vida maior. Então hoje eu divido as minhas atividades profissionais, né, remuneráveis entre a pesquisa e principalmente entre a docência lá na medicina. Eu queria te fazer uma pergunta, independente de lá, aqui inclusive não é uma pergunta de lado político, mas assim, é difícil pesquisa no Brasil, doutor Gustavo? Olha, como é que é a área hoje, assim, o governo ele investe, porque assim, entra governo, sai governo, entra governo, a gente não sente, né, o cidadão comum, né, uma mudança muito grande. Então, e eu queria saber na tua área específica, que é uma área tão importante, que faz pesquisa, né, que descobre tanta coisa, tanto medicamentos, enfim, tem apoio real ou não? Primeiro tem que ir na raça. Não, acho que primeiro é importante que as pessoas saibam que o Brasil é um dos maiores celeiros de pesquisa de ciência do mundo. Se você considerar as contribuições que o Brasil já deu, quando se fala em ciência, a partir de Oswaldo Cruz, a partir de Carlos Chagas, a partir de César Lattes, Suzana Herculano Roosevelt, pessoas que quase foram indicadas para receber o prêmio Nobel, né, enfim, há uma série de exemplos que a gente poderia trazer aqui. Então o Brasil tem uma aptidão científica muito grande. Eu acho que nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu acho que as pessoas às vezes exageram quando elas falam, olha, o Brasil, o pesquisador ele não tem vez. Não é tanto assim, mas também poderia ser muito melhor. Então, veja, tem muitos pesquisadores que conseguem desenvolver projetos no Brasil, que conseguem atingir resultados interessantes, mas isso é aquém do ideal. Então não dá para dizer que é uma terra arrasada. A gente teve momentos muito ruins, momentos onde a ciência ela foi bastante contestada, e acho que não é uma questão de política, mas a gente pode voltar há 4 anos, a gente passou por um momento onde a ciência foi bastante contestada mesmo, foi bastante questionada, mas a gente tem muita gente, tem muitos pesquisadores que conseguiram se sobressair e vêm se sobressaindo. Eu acho que o que precisa para o cientista brasileiro, acima de tudo, é você dar as condições mínimas para que ele desenvolva o trabalho dele. Quando eu falo condições mínimas, eu não estou dizendo de você dar um laboratório, no meu caso de biologia molecular, o mais avançado do mundo, mas você dá aquilo que ele precisa para iniciar, sabe? Para ele engatar uma terceira, uma quarta marcha. Sim, e conseguir dar aquele empurrão. Um empurrão, exatamente. Porque hoje você pega um aluno de iniciação científica que consegue uma verba federal ou estadual, FAPESP ou CNPq, os valores são muito pequenos. Aí as pessoas falam, mas isso não é salário. Tudo bem, mas ele vai se dedicar a ficar no laboratório, então ele tem que ter um valor de bolsa que pelo menos ele possa falar, olha, eu estou me dedicando aqui, mas eu consigo, sei lá, me alimentar, eu consigo... Isso serve para o mestrado e para o doutorado. Então, eu acho que esses pontos... E também a questão da adoção de estratégias que envolvam parcerias entre as universidades e as empresas privadas. Esse ponto eu acho crucial para o Brasil. No momento que o Brasil passar a ter essa estratégia, ou ter essa inteligência, como tem a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, você falou em Casa Verde anos atrás, em nossa época, lembra que a gente falava, esse produto é coreano, a gente falava de uma maneira até... Totalmente bastante, desdenhando. Desdenhando, exatamente. Isso aí tá louco. Pejorativa. Tênis, lembra? E a Coreia ela avançou por quê? Porque o governo ele começou a ver o estudante de uma outra maneira, investiu, isso Estados Unidos, isso Japão já era, França, Alemanha. Então, essas parcerias, quando você começar a ter aqui no Brasil programas que estimulem, até mesmo do ponto de vista tributário, as empresas se associarem às universidades, os resultados serão incríveis, porque hoje existe esse preconceito, existe essa distância, eu não estou falando 100%, mas em grande parte, na maioria, do cara que está no laboratório, por interesse, não, imagina eticamente, a indústria, pelo contrário, a gente teve... Até por força da pandemia, uma das primeiras vacinas que surgiram foi uma parceria entre Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Exato. E assim como nós tivemos o Instituto Butantan, Brasil, com instituições chinesas. Então, eu ia até te perguntar isso.
interessante que você foi, eu estava com a pergunta justamente na cabeça disso, porque é a questão do estudante, né, do jovem que está entrando na área, grandes talentos, como você disse muito Grandes bem, que o Brasil produz pra caramba, mas a minha dúvida é justamente essa, esse talento, esse jovem, né, que precisa de um apoio. Tem que ser lapidado. Né, porque a gente fala que é louco isso aí, né, gente? Porque você fala assim, não, ele tem uma bolsa. Cara, o cara tem uma bolsa de 2 pau. Quer dizer, tipo, pra sobreviver, né? Num país igual não é pra sobreviver. Então a minha pergunta, a minha dúvida, inclusive, é essa, porque esse jovem que tá ingressando na área justamente de pesquisa, e o ponto que você falou, que foi a pandemia, que ela mostrou claramente a importância da indústria, que é a hora que teve que correr dessas grandes pessoas. Porque é muito sério, né, doutor Gustavo? É muito sério. São pessoas muito... Cara, os caras dão a vida por isso aí. Primeiro mostrou o papel da ciência, né? As pessoas falam, como é que a vacina foi desenvolvida tão rapidamente? A vacina já estava sendo feita desde 2000, desde a primeira pandemia, desde a primeira epidemia de coronavírus, no ano 2000. A gente teve uma epidemia em 2001, uma segunda em 2012, que foi a MERS, do Oriente Médio, e a terceira, que foi a da cidade do SARS-CoV-2 em Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 2019. Então, ou seja, já estava sendo mapeado isso. Já existia, eu sempre dou o exemplo de um carro, o chassi do carro já estava pronto. Foi só colocar a carenagem ali, que foi o SARS-CoV-2. Você foi lá e pegou um vírus com as características genéticas que ele tinha. Agora, claro que o papel da indústria, o papel corporativo foi importante, porque não é uma função só do Estado fazer pesquisa. Aliás, se você olhar as grandes descobertas científicas ao longo de todos os tempos no mundo, elas não foram protagonizadas só pelo Estado, elas foram protagonizadas por grandes laboratórios que descobriram drogas, que descobriram estratégias diagnósticas, descobriram, sei lá, equipamentos para a saúde que tinham interesse comercial, mas que depois eles acabaram sendo usados para a coletividade também. Sim, exatamente. Então, e aí eu fiquei com aquela... Justamente queria bater esse papo com você, porque eu acho assim... Mais do que nunca, a pandemia, que foi, né, realmente foi muito difícil, uma época muito difícil para todos nós, eu acho que ela abriu os olhos de algumas pessoas para justamente... Eu sei que para algumas outras não, pelo contrário, infelizmente. Mas abriu os olhos para as pessoas da ciência, da importância e do investimento. Porque amanhã a gente vai ter novas pandemias, né, doutor Gustavo? Nós teremos... Outras, não é uma previsão catastrófica, mas já é algo que já se sabe, né? Eu tenho um livro que eu li vai fazer uns 15 anos, de um infectologista, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, do Hospital Oswaldo Cruz lá em São Paulo, mas as pessoas vão conseguir localizar. E ele já desenhava ali as próximas epidemias que vão ter no mundo, as possíveis pandemias, né? Por tudo isso que a gente vive, a questão do crescimento populacional, a questão dos danos ao meio ambiente, da globalização. Então hoje você está aqui em Itu, daqui a 10 horas você está em Miami. Falta de saneamento básico. Então você se desloca muito mais, o saneamento básico, enfim. Então a gente tem a certeza de que alguma coisa precisa ser feita. Antes de pensar na ciência, antes de pensar nisso que a gente falou, pensar na educação. O Brasil é um dos países que ainda tem registros de analfabetismo muito altos. Embora nós tenhamos reduzido nos últimos anos, os números ainda são altos. Parece que está por volta de 11%. E se você considerar que tem o analfabeto funcional, que é aquele cara que ele sabe ler, mas ele não entende o que ele está lendo, o que ele está escrevendo, então esses números são piores ainda. Então, aliás, esse é o que eu ia falar, isso é maior ainda. Eu acho que passa por uma questão da educação, da reestruturação do sistema educacional brasileiro, para depois você pensar no cientista. E assim, né, doutor, a gente sempre pensa uma coisa. Você pega o jovem hoje, a gente estava com uma educadora que foi uma das convidadas aqui do podcast, mas a gente falou muito sobre isso. Como é a educação hoje no Brasil, né? Ou seja, como que o jovem... Você estava falando dos Estados Unidos, a diferença, né, de um jovem que vai para uma escola e lá ele tem acesso a, por exemplo, carpintaria, farmácia, não sei, quer dizer, ele tem um contato com esse mundo. Uma visão holística, né? Exatamente. O esporte, né? Não sei falar esporte, né? E o próprio método educacional que a gente tem no Brasil
é um método ainda pós-evolução industrial, né? Aquele método do professor que fica na frente. Algumas instituições têm mudado isso com a questão de metodologias ativas, onde o professor ele deixa o aluno ser o protagonista, que isso é importante, né? E pegando um pouco desse assunto relacionado à minha área de pesquisa, eu tive há 2 anos num encontro, eu faço parte da Alzheimer Association, fui convidado para um encontro numa cidade chamada Bonita Springs, que é uma cidade que fica ali pertinho de Miami, abaixo de Naples, né, ali na Flórida, e a gente discutiu o crescimento da doença de Alzheimer em países pobres e de média economia, né? E um dos fatores que tem motivado o crescimento nesses chamados low and middle income countries, né, os países pobres e média economia, é o nível educacional. Então, acho que as pessoas talvez não saibam, mas hoje em dia você nascer do México para baixo é um fator de inclusão para ter Alzheimer. Nascer na Ásia mais pobre, na África mais pobre, por quê? Porque quanto menos você estuda, mais vulnerável você fica à doença neurodegenerativa. E o brasileiro está entre as populações que, na média, tem menos tempo de estudo se comparado com países ricos. Peraí, deixa eu entender essa aqui. Nós vamos entrar então já no que você está pesquisando já há muito tempo e mostra muito interessante o que você falou. Então, ou seja, a pessoa que estuda mais, ela estaria mais uma blindagem. Exatamente, ela cria uma blindagem. Por quê? Cientificamente, o que estudar te blinda da... Porque pensa no seu cérebro como se fosse um território que tem estradas demarcadas. Então tem lá Castelo Branco, tem Anguera, tem Bandeirantes, tem Imigrantes, beleza. Quando você começa a estudar, você começa a criar outras estradas, você começa a criar vicinais, conexões, vicinais, estradas entre essas, Rodoanel, Fernão Dias, você começa a colocar outras estradas. Então, o nosso sistema neuronal é como uma rede. Quanto mais você ocupar o seu sistema neuronal, quanto mais os neurônios fizerem sinapses, quanto mais eles se conectarem, é melhor para a sua saúde cerebral. Não estou falando de saúde mental, estou falando de saúde cerebral. Saúde mental é uma outra história. Uhum. Então, o estudo, ele possibilita isso. Ele possibilita esse crescimento das conexões neuronais. E quando a gente fala estudo, tanto estudo, quanto também as outras atividades lúdicas que também favorecem bastante. Nos congressos que a gente participa, principalmente fora do Brasil, se fala muito no fato de você aprender a tocar um instrumento, no fato de você falar uma outra língua. Mas eu já, sei lá, hoje eu já falo inglês, então vai aprender a falar francês, vai abrir mandarim, vai fazer um curso de barista, vai fazer um curso de vinho, vai fazer um curso de culinária, de artesanato. Então, todas essas atividades, elas vão criando fatores protetivos. Um dos fatores é a educação, isso que eu estou te falando. Tem outras questões. Tem a questão da alimentação saudável, tem a questão da prática de atividade física. Viu, Eric? O Eric... Viu, Eric? Olha eu falando. Eric. Tem a questão do sedentarismo, do fumo, do álcool. Viu, Eric? Então são isso. Agora o pessoal da Nova Zelândia publicou um trabalho no ano passado já falando da poluição do ar. Então hoje tem um comprometimento da poluição atmosférica como elemento também neurodegenerativo. Então, mas basicamente em resposta à sua pergunta, a questão educacional ela é um fator de blindagem. Nossa, eu achei muito interessante porque pouco se fala, né? Pouco se fala disso, porque a importância, né? Eu vou até falar pro Eric aí da geração dele, olha que interessante isso, né? Que o estudo te ajuda, porque a gente é jovem, né, doutor Gustavo? A gente já foi, né? Tá longe, quando tiver uns 48 eu começo a estudar. Não, você tem que vir, né? Semana passada eu estava em casa, eu acho que eu comentei com você, recebi um telefonema de uma emissora para fazer uma entrevista. E aí, da Record, né? Da Record. Isso. Aí eu comentei isso com o jornalista. Ele falou, ele até puxou o assunto para esse lado, porque assim, eu tenho dito que a doença de Alzheimer não é uma doença do envelhecimento. A doença de Alzheimer, ela se manifesta no envelhecimento, mas ela começa a acontecer na fase adulta. Então, aquilo que você vai fazer nos 30 ou 40 anos antes de você se tornar idoso, será fundamental para quando você se tornar idoso. Olha só que importante. Aquilo que você vai fazer dos seus 30 até os 60 anos, até os 70, ou dos 40 aos 60, dos 40 aos 70, é o que você vai colher lá na frente. Ou seja, vai ser o idoso que você vai ser
Ali na frente, é mais ou menos. Então, é legal, eu vejo o idoso fazendo lá o sudoku aos 70, aos 80. Nada contra o sudoku, mas adianta um pouco, adianta ali como entretenimento, ele faz uma expansividade e tal, mas é importante que isso seja feito lá nos 40, nos 30, nos 50. Você percebe que as pessoas que se mantêm mais ativas, elas são menos vulneráveis. Aquelas pessoas que trabalham por mais tempo, estudaram, porque, olha um dado interessante, você sabe quanto tempo em média um idoso brasileiro estudou a vida inteira dele? Em média, pode ser que não seja o caso das pessoas idosas da sua família, nem da minha, mas um idoso brasileiro, em média, ele estudou 4 anos e meio na vida dele. Então, ele fez ensino fundamental. Você tem muito idoso aí que não sequer foi para sexta série, quinta série, etc. Né? E você sabe quanto tempo, em média, se estuda um idoso nascido num país como Finlândia, Dinamarca, Holanda, Japão, Alemanha, França, Canadá? 14 anos. Nossa. Então, essa diferença absurda, ela faz com que os estudos que existem hoje de vários pesquisadores e várias associações de Alzheimer projetam um crescimento, assim, uma curva enorme para os países pobres e de média economia, e para esses países mais ricos, quase que um platô. O Alzheimer continua crescendo nos países mais ricos, mas ele está fazendo quase que um platô, uma curva que está estável, porque esses países estão conseguindo controlar a incidência por fatores protetivos, não porque tem cura, não é isso. Enquanto que os países mais pobres, eles estão sofrendo mais justamente por fatores socioeconômicos. Mas, assim, não tem cura, mas tem formas de você tem tratamento, lidar com a doença. Tem formas de você mitigar os riscos. Eu não digo que tem como evitar, não tem como evitar hoje não, mas tem como você criar fator protetivo até para quando, se a doença vier, ela virar menos agressiva e você vai ter uma qualidade de vida superior. É isso. Isso a ciência já mostra isso já há algum tempo. E você consegue também esticar, né, a tua vida útil, né? Sim, sem dúvida. A expectativa de vida aumenta, né? Tudo isso é modificado. Eu ia te perguntar também, você falou, fiquei até por lugar de fala de música, né? A importância da música, né? Você estava falando da música também, né? De aprender instrumento, eu toquei muitos anos, e a música sempre para mim foi não só a questão do amor pela música em si mesmo, né? De tocar um instrumento. Uma válvula de escape, né? Uma válvula de escape, mas também sempre foi uma queridona, né? Eu falo que a música, e até hoje, né? Quem leva isso pro resto da vida. Inclusive, a sua filha é cantora, né? Minha filha canta. Eu tô há 5 anos tentando aprender a tocar guitarra. Precisamos fazer uma brincadeira. Dou uns acordezinhos ali. A Gabriela é aquela coisa da vocação, né? Meu pai deu 2 ou 3 aulas para ela, e aí daí pra frente ela aprendeu sozinha. Então, mas a música, ela tem esse caráter lúdico, né? A música, e ela já faz isso, a tua filha faz profissionalmente ou é só uma coisa... Ela faz, hoje, ela tá mais voltada pro estudo, pra carreira dela, mas ela, sim, eles têm momentos ali, ela com o marido, de momentos ali de apresentações, etc. Precisamos trazer ela aqui, hein? Vamos trazer ela, sim. Ela tá fazendo um sabático aí fora, tá estudando, mas quando ela voltar... Opa, vamos fazer. Legal, eles vêm aí, porque é legal falar, porque assim, às vezes a pessoa... eu tô fazendo esse recorte para justamente, não é só mas tem que ficar estudando, tá? Não, é só isso que você falou. Música, né, que também ajuda, o esporte, né, que você também falou. O esporte, nós temos uma substância que é produzida durante a atividade muscular, durante a atividade aeróbica, que chama irisina. O pessoal da Federal do Rio de Janeiro tem estudado muito a irisina, e a irisina, quando você pratica atividade física, ela é liberada e ela tem um fator de proteção para a massa branca. Lembra que o cérebro tem a massa branca e a massa cinzenta? Sim. Então a irisina, ela promove expansão de massa branca, promove conexão de neurônio. Então hoje se sabe, quando eu falo hoje, é de menos de 10 anos para cá, se sabe que praticar atividade física é fator protetivo também contra a doença neurodegenerativa. Também não adianta amanhã você fazer 4 horas de esteira, se matar na esteira, eu vou, né? Mas aquilo que você falou, é uma construção. Uma construção, exatamente. Que a gente... E assim, né? Você falou um negócio que fatalmente vem na cabeça da gente isso, né? Como a gente foi... infelizmente o nosso país falhou demais lá atrás, a nossa geração mesmo. Pouco se falava dessas coisas. Tipo, você não tem acesso a grande parte das pessoas
do que quão importante, do incentivo ao esporte, incentivo à cultura, à música, à escola, assim. Porque a gente fala, doutor Gustavo, se a gente conversa aqui, por exemplo, vem convidados aqui, pô, tem que fazer tal coisa na cidade, vou falar do nosso recorte aqui. Precisa ter um lugar para as pessoas, um parque mais legal, precisa arrumar. Eu falo, gente, não tem hospital. Doente não faz nada. Doente não faz esporte, doente não vai trabalhar. E se você tiver alguém doente na sua família, também não vai trabalhar com a cabeça boa. Então, eu digo assim, o básico, o beabá, né? Dessa construção que você está falando, porque é o que você falou, chega lá na frente, aí você vai ter que correr contra o tempo. E você pega você comentou aí das universidades americanas do esporte e outros países também. A nossa aula de educação física era jogar bola, né, no pátio. E malemar, ainda que eu estudei numa escola privada, então acho que teve ali algum privilégio em relação a isso. A gente tinha aula de basquete, aula de vôlei, mas se você pegar na escola pública... Você estudou em qual? Só para... Eu estudei no Nossa Senhora das Dores, que é uma escola católica, né, da primeira e 8ª série, e depois no colegial fui Liceu Coração de Jesus, fui salesiano. Então nós tínhamos a prática de esportes, mas o esporte... ele tem um caráter, até quando se fala hoje na própria questão da saúde mental, nesse negócio aqui, né, que as pessoas estão esquecendo de praticar esporte para ficar no celular, enfim, né, mas são elementos que, voltando para a questão da doença de Alzheimer especificamente, a gente sabe que são elementos que eles são cruciais para você poder ter fator protetivo, a gente chama isso de reserva cognitiva, e para você ter melhor qualidade de vida. Qualidade de vida. Você acha, doutor Gustavo, que nós vamos ter um problema assim relacionado a gerações, por exemplo, a nossa e as posteriores com essa nova, porque antes, que nem você falou, a gente jogava, a gente era meio que ia na osmose, né? A gente ia jogar a bola. Jogar a bola. Acabou a bola, esconde-esconde, polícia e ladrão. A gente tava sempre fazendo o jogo, do taco. Não sei nem se o Eric conhece o jogo de taco. Eu não sei se o nome agora é Bet. É Bet o nome agora? Não sei. Tinha a casinha, que você tinha que jogar a bola na casinha. Então esse nome. Na minha época era jogo de taco. A gente inventava jogo tal, e hoje você não vê isso nas ruas. Como você falou, a molecada tá no... Hoje... Você acha que vai ter mais incisão de... Hoje as crianças não têm cicatriz, né? Você não vê criança com cicatriz no joelho, cicatriz aqui, né? Porque as crianças não caem, não brincam, a brincadeira da... Eu estou falando da grande maioria, claro que tem exceções, claro, né? Talvez aqui em Itu, no interior de São Paulo, você tem essa questão. Não, a gente já está sofrendo isso, né? A gente tem hoje, devido aí sim, falando em saúde mental, nós temos hoje doenças que eram atribuídas só a pessoas adultas e idosas acontecendo em crianças, como é o caso da depressão. Ansiedade, imagina, um TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, um TAG, ele não era comum, só que em criança, em jovem, a gente não pode falar ainda que é um transtorno, porque tem uma questão que somente depois dos 18 anos, com o sistema nervoso central devidamente consolidado e formado, então você pode atribuir isso, mas a gente tem casos de ansiedade, crianças com depressão, isso é verdade, exatamente em virtude desse contexto, que o celular é parte do problema, não é só o celular, né? Toda essa vida que a gente tem hoje em dia. Agora, tentar projetar isso para um futuro próximo é meio sombrio, né? É meio sombrio se você pensar, até porque os hábitos mudaram muito. Então, você veja que, por exemplo, um jovem hoje, e não é uma crítica, isso é um fato, diferente da gente, de você, da sua mãe, da minha mãe, enfim. Você entrava numa empresa para você ficar, se pudesse, a vida inteira. Você queria, era um motivo de orgulho. Eu quero construir minhas raízes aqui na empresa. Tem aquela segurança. Hoje em dia as pessoas, a turma, ela entra numa empresa, fica 6 meses, fica na outra um ano, não estou generalizando, mas grande parte. Então são valores diferentes, né? As coisas mudaram muito nesse sentido, né? E essa questão do sombrio, por isso que eu te perguntei, porque se a gente tem um quadro na questão do Alzheimer hoje, que é reflexo do que aconteceu lá atrás, que a gente está conversando, eu fico imaginando daqui 20, 30 anos a galera que foi envelhecendo, dessa geração agora que mal se... O estudo continua, infelizmente, ruim, né? E aí não tem esporte, porque o esporte está aqui.
E não é só questão do celular, como você falou, é uma questão de modus operandi da vida. É como se vive hoje. Então é Netflix, né, é streaming, é celular, é em casa. Consegue assistir mais coisa longa por causa do TikTok. Exatamente. Boa, Eric, tá vendo? Tudo. Aí, exatamente. Tudo muito Tudo volátil, rápido, né? Rápido e volátil, é verdade. Relação, tá refletindo em relações. Sim. Tudo rápido, tem que ser rápido. Vou pegar aquela, vou pegar outra, vou pegar não sei o quê. Então, assim, é uma sociedade, fazendo esse recorte, doutor Gustavo, que realmente é muito sombrio ficar imaginando o final dessa história. Quando ela trocar, né? Quando a gente estiver com essa galera velha. Quando tiver a transição demográfica, né? Isso. É verdade. É assustador. E aí entra, quando vocês estão pesquisando, que na verdade você... Fala um pouco da tua pesquisa, da saliva, eu queria que você entrasse um pouco da tua pesquisa. Eu nessa trajetória, tá fazendo. Eu trabalhava num projeto de saúde pública na cidade de Cubatão. Conhece Cubatão? Sim. Mas conhece mesmo? Conheço. O pessoal passa, quando vai para Guarujá, para Santos, né? Santos, você conhece Santos? Então o pessoal... Ali é Cubatão. Long Beach, Cidade Oceano. E aí eu fui para uma empresa... que nós ganhamos a licitação, então eu fiquei 4 anos trabalhando em Cubatão, e voltava para Cubatão todo dia. Então eu conheci Cubatão, tal, as maravilhas de Cubatão. E aí nesse meio tempo eu recebi um convite de uma empresa, de uma ILPI, uma instituição de longa permanência para idosos. Então você é só uma brincadeira, você já fumou na sua vida então, né? Já indiretamente. Essa ILPI não foi a primeira do Brasil, claro, mas foi o primeiro grande projeto. Assim, para você ter uma ideia, essa empresa foi fundada em 2006 para 2007. Na época se cobrava R$18 mil por mês, 18 mil. Uau! Na época, estou falando de 20 anos atrás. Nossa! Mas o nível era incrível, assim, o nível de assistência, os detalhes dessa ILPI. Nós tínhamos uma praça que imitava uma praça dos anos 40, dentro da ILPI, com piano de cauda, com barbearia, com um cinema só preto e branco, tanto que isso era particular, só gente que tinha muita grana mesmo. Bom, aí eu fui convidado para fazer o projeto da farmácia. Eu estava em Cubatão, uma pessoa me indicou, falou: Gustavo, fazer o layout, onde vai ficar as bancadas, como é que vai ser a geladeira. Eu fui lá, fiz o desenho, o cara me pagou a consultoria, entreguei a consultoria, sim, como você está com esse papel na mão. Quando eu virei as costas, o cara falou: onde você está indo? Eu falei: estou indo embora. Não, você vai trabalhar com a gente. Pô, mas eu estou num projeto. Não, mas dá um jeito. E aí eu comecei a trabalhar nessa ILPI, e as ILPIs atendem idosos, e você tem assim, 1 em cada 3 idosos tem demência. Então a gente tem um grande número de pessoas em ILPI que são demenciados. O que é demência? Demência são síndromes que afetam o sistema nervoso de alguma maneira, muito particular, são geralmente doenças neurodegenerativas, que vão trazer algum tipo de mudança no comportamento, na questão cognitiva. Eu acho importante falar isso aqui, porque todo mundo acha que Alzheimer, que a única demência que tem é Alzheimer. Então existem cerca de 150 tipos de demência. Tem Alzheimer, tem a demência de Huntington, que é a doença, que é a Coreia de Huntington, né, das pernas, parece a doença das pernas inquietas, do estereótipo. Tem a frontotemporal, que é a demência que tem agora o Maurício Kubrusli, o Bruce Willis é frontotemporal, duro de matar. Tem a demência de corpúsculos de Lewy, o Corpus de Lewy, que é a demência que teve o Robin Williams, lembra que fez Jumanji, Patty Adams, né? Lembro. Tem a demência provocada pela doença de Parkinson, tem a demência de Alzheimer, tem a demência vascular, tem a demência da vaca louca, que é credencial de jogamento, tem demência. Então lá nós tínhamos, majoritariamente, quase 70% era Alzheimer, que é a proporção mesmo. Alzheimer é a demência mais comum. É a mais comum. 65% dos idosos que têm demência têm Alzheimer. E eu comecei a me envolver. Aí eu fui fazer o mestrado. E aí, no mestrado, já que estou aqui, vamos falar alguma coisa de Alzheimer. Então, eu comecei em 2006, 2008, fiz a defesa em 2009, depois comecei o doutorado em 2012, e no doutorado, a ideia, então, foi desenvolver um método de diagnóstico pela saliva. A gente teve ali uma ideia, vamos começar a trabalhar com saliva, a gente fez alguns testes preliminares, os resultados foram muito bons, que me motivou a fazer esse pós-doc e tal. A gente... esse trabalho eu apresentei em vários congressos. Estou indo novamente agora, dia 30 de julho, eu vou apresentar na Filadélfia, e dia 1º de novembro tem uma palestra, uma apresentação em Baltimore, sobre biomarcador. Então eu sou o único pesquisador hoje que trabalha com saliva na América Latina. Tem um grupo de pesquisadores em saliva, tem colegas da China,
da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então eu comecei a trabalhar com a saliva e a gente teve resultados muito interessantes. Então agora nós estamos numa etapa pós esse último resultado do pós-doc, que foi agora depois da pandemia, porque o que eu fiz no doutorado? Eu peguei idosos, peguei a saliva de idoso, peguei a saliva de pessoas com e sem a doença, comparei, encontramos algumas proteínas, isso aqui pode ser que seja indicativo. No pós-doc, eu peguei idosos, mas peguei também amigos da minha filha, peguei gente de 20 anos, de 25, de 30, comecei a pegar saliva então eu comecei a comparar salivas de faixas etárias muito mais amplas, né? E os resultados foram muito interessantes. Então agora a gente está desenvolvendo um método que não existe ainda, como se fosse um diagnóstico, um kit para fazer no laboratório, para que isso seja, a gente conseguindo validar, que seja comercializado e que é um projeto inédito. É importante para o pessoal também entender qual o benefício disso, você chegando lá, bom, a gente consegue detectar pela saliva, o que isso vai ajudar? Primeiro porque a doença de Alzheimer, e aí você me dá a oportunidade de falar para o seu público, é uma doença que ela não tem um diagnóstico direto, um diagnóstico 100% assertivo. Vai falar, mas como assim, Gustavo? Eu tenho parentes na minha casa que têm Alzheimer, foi diagnosticado, tá certo. Se foi diagnosticado, tá certo. O que eu quero dizer é que se eu fizer uma coleta sua, um hemograma agora, se o teu valor de B12, se o seu valor de leucócito, o seu de linfócito der alterado, se o teu hematócrito der acima de 38%, sei lá, eu vou falar, bom, o Alexandre ele tem isso, ele tem aquilo, ele está com anemia, se eu fizer um teste de hepatite em você, se eu fizer uma picada na ponta do seu dedo e olhar a glicemia, então o Alzheimer não tem esse teste ainda que você fala positivo e negativo. Mas como que chega ao diagnóstico? Associando imagem, ressonância magnética, geralmente ressonância, ou se for o caso tomografia, mas geralmente é ressonância, com teste de sangue, plaqueta, B12, hemoglobina. Você sabe que um dos primeiros exames que se faz para descartar que não seja outra doença é o exame de VDRL, que é neurosífilis, para ver se o idoso não está com sífilis, que a sífilis terciária ela leva 30 anos para desenvolver neurosífilis, e os sintomas da neurosífilis é parecido com doença de Alzheimer, de queda cognitiva, né? E tem os questionários comportamentais, que você vai perguntar para o idoso qual é a hora aproximada agora, em que local nós estamos, quanto que é 100 menos 7, quanto é 93 menos 7, já está fazendo as contas, né? E quanto que é 96 menos 7? Aí tem os testes do relógio, então tem várias, aí são questões mais detalhadas. E o nosso, e existe um exame que você pode fazer para, digamos, dar suporte a essa decisão diagnóstica, que é você fazer uma punção licórica, que é você espetar uma agulha aqui, dói, caro e expõe o idoso à infecção. Então, hoje, basicamente é isso. E o médico chega ao diagnóstico de Alzheimer, ele vai chegar e está certo, tá? Agora, o nosso teste, ele é um teste que ele estaria, então, associado, ou ele estaria com a ideia de essas proteínas que a gente achou na saliva, quantificando essas proteínas, a gente já fez isso preliminarmente, associar isso à doença de Alzheimer. E até mais do que isso, em pessoas mais jovens, poder encontrar frações menores e poder dizer, essa pessoa tem grande chance de, no futuro, daqui a 10, 15 anos, ter a doença. Então a vantagem desse teste, ele é barato, muito barato, ele é de fácil coleta e não dói. Saliva, a pessoa vai ficar com um cotonete, um suave na boca por 3 minutos, jogando para lá e para cá, nós vamos coletar e vamos ir para o laboratório e vamos analisar. Basicamente é isso. Você poderia dizer que é um caminho também para, não sei se é exagero falar isso, mas uma cura, o entender melhor a doença? Não, na verdade, de você entender os marcadores, vamos dizer sim, assim. Na verdade, os principais avanços que você tem para doenças em geral sempre começam com o diagnóstico. Você não consegue criar uma terapêutica medicamentosa, uma molécula, se você não entender como que acontece a doença. Foi assim com a AIDS. A AIDS ela foi descoberta inicialmente em 1981 pelo Instituto Pasteur na França, né, pelo Luc de Montagnier e pela Françoise Barré-Sinocy, 2 pesquisadores,
Depois eles publicaram um trabalho que acabou teve aí um contexto polêmico junto com o Robert Gallo, lá em São Francisco, na Califórnia, mas em 85 eles criaram o método ELISA para fazer o diagnóstico de AIDS. O primeiro método era o ELISA. Nós trabalhamos com o ELISA, para esse meu teste de Alzheimer a gente usou o ELISA. Então quando você consegue entender como que a AIDS funciona, estou falando no caso específico da AIDS, você vai fazer um medicamento específico para tratamento da AIDS. Quando você começa a entender como é o diagnóstico do câncer de mama, sei lá, análise proteômica, você consegue então criar um medicamento. E o Alzheimer é a mesma coisa. Você vai entender que essas proteínas se formam de tal maneira, que a proteína se chama tal, que para ela ser criada ela usa tal aminoácido, tal enzima. Então aí você vai criar um remédio. Então nos congressos de Alzheimer, eu tenho ido desde 2012, eu vou te falar que 75%, quase que 80% da programação desses congressos, que acontece todo mês de julho, são só de diagnóstico. O resto é droga, é molécula. Porque a preocupação maior dos cientistas é fazer o diagnóstico assertivo para depois pensar. Claro que hoje existem em paralelo várias moléculas em estudo, porque já se conhece melhor o diagnóstico. Eu vou te fazer uma pergunta que eu escuto muito. E é óbvio, pessoa que, óbvio, ignorante no assunto, não tem a mínima noção quando fala isso, porque não sabe o tamanho do negócio. Mas você vê muita gente falar, por que os caras não descobrem a cura não sei do que? Como se fosse um negócio assim, tipo, vamos fazer um bolo, né? Exatamente. Mas eu queria que você explicasse, assim, bem didaticamente, para as pessoas entenderem qual a dificuldade, porque assim, você vai falar, por que não tem cura do câncer até hoje? Por que não... Explica um pouquinho, assim, dentro como cientista, as dificuldades que vocês enfrentam. Olha, e as vitórias, né? Porque o Covid foi uma delas. Primeiro, assim, é incrível, é incrível acreditar que existam pessoas principalmente pessoas que militam na área da ciência, que estimulem a ideia de que a indústria farmacêutica não quer descobrir cura para muitas doenças. Eu acho que se você pegar uma pessoa que é leiga, que não conheça, isso é pura bobagem, e é muito fácil eu defender meu argumento. De que maneira? O medicamento é um grande negócio. A indústria do medicamento, ela é hoje a quarta maior indústria de bens de consumo do mundo. A indústria farmacêutica, ela só perde para a indústria bélica, que agora está faturando como nunca, que é o que produz armas. Ela perde para a indústria do petróleo. Você acha que o pessoal está resistindo ou não ao carro elétrico? Indústria do petróleo. Quanto tempo, né? E o tráfico internacional de entorpecentes. As três maiores... Drugs, né? Como diria Tim Maia, narcotics. Quando ele foi no João Soares, ele falou traffic of... Não, o João perguntou para ele, Tim Maia, por que você ficou preso nos Estados Unidos? Que demorou, né? Ele falou traffic of narcotics. Eu não lembrava disso aí. Quando era no SBT ainda. Fantástico. Então as três maiores indústrias de bem de consumo é droga, cocaine, né? Petróleo e armas, e a quarta é a indústria farmacêutica. Então, quanto custa hoje uma molécula inovadora que vai curar alguma doença? Hoje se gasta, para o seu público saber, aproximadamente 1,2 bi de dólar para descobrir uma nova molécula. Uau. 1,2 bi de dólar. Considerando que tem várias moléculas que nem chegam ao fim. Elas são descartadas durante a pesquisa, porque, sei lá, houve reação adversa muito grave, fatal, mortes, e aí quando eu fui apresentar meu trabalho de doutorado em Toronto, em 2016, no Canadá, o stand do laboratório Lilly, que é um dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo, você conhece a Lilly? Lilly é um laboratório americano, ele estava quase 10 anos de estudo para uma droga, para tratamento do Alzheimer, não era nem cura, chamava solanezumab. Era julho e a droga ia chegar no mercado em dezembro. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, faltava 5 meses. Sabe aquela coisa, no elogio o juiz antes de acabar o jogo, né? E aí, no último dia desse congresso em Toronto, a Lilly ofereceu um coquetel para todos nós. Mas um coquetel não é daquele, puma com patê, não. Eu imagino. Sabe, não é tangue, não. Por respeito ao tangue, né? É um negócio de primeira champanhe, caramba. O que aconteceu nos últimos 5 meses? Os últimos dados foram totalmente inversos. A Lilly teve que pegar o estudo, que estava 8, quase 9, 10 anos em estudo, jogar numa gaveta, trancar com a chave e jogar a chave no mar, esquecer o projeto. Porque tem muita droga que não dá certo. Então a indústria, ela investe alto. E quando a molécula dá certo, o retorno é uma mina de ouro. Eu dei uma entrevista no passado para aquele caderno de ciência do jornal o Globo, que ele sai todo domingo.
falando sobre as vacinas que estão em estudo para Alzheimer, que tem 3 vacinas em estudo para curar a doença de Alzheimer, uma americana e 2 suíças. Cara, se essas vacinas elas chegarem até a até a 4ª fase de pesquisa clínica, superar as 3 primeiras fases, você imagina quanto que o laboratório não vai faturar? Quanto que a Moderna não está faturando com a vacina de Covid? Quanto que a Pfizer não está faturando com a vacina? Então essa coisa de falar que o laboratório é balela, o laboratório, olha que ele descobre. Tudo bem, foi acidental. Eu assisti a palestra do Louis Narro. O Louis Narro é o cara que descobriu o Viagra. O Eric conhece mesmo o Viagra. Então aí tudo você fala Eric, tudo você fala Eric, eu vou falar que é o Eric. Mas o Louis Narro, ele descobriu a molécula do Viagra. O Viagra, ele fez a Pfizer realmente subir do 5º para o 1º lugar. Então, assim, descobrir uma nova molécula, imagina, por exemplo, a descoberta das novas terapias para o câncer, quanto que não custam? E hoje você tem protocolos aí para tratamento de câncer muito próximos da cura, alguns já curando, câncer de mama principalmente. Então essa coisa que se falava antigamente, que você tem razão, a indústria, imagina, ela quer ganhar dinheiro com a doença, quanto mais tempo as pessoas tomarem remédio, não é verdade, porque comercialmente hoje você descobriu uma nova molécula, porque hoje, diferente do passado, hoje você tem proteção patentária. São 20 anos de proteção. Você leva a média 8 a 10 estudando, então você tem 10 anos para explorar o produto no mercado. O que é mais do que justo, né? O que é mais do que justo. Mais do que justo. E aí, nesse período, você vai lembrar de várias vacinas, de vários medicamentos, antibióticos, enfim, drogas para as mais variadas patologias que renderam bilhões de dólares para a indústria que desenvolveu. Então, hoje as indústrias estão... Hoje, o que se investe hoje? Aí é até uma questão que se discute muito. A indústria hoje está interessada em criar medicamentos para coisas que tenham demanda. Depressão, diabetes, Alzheimer, obesidade. Então, essas patologias, as patologias relacionadas a transtornos psiquiátricos, isso é o que dá dinheiro para a indústria. Até mesmo antibiótico, a indústria tirou o pé, porque antibiótico hoje você, por exemplo, você começa a tomar um antibiótico, daqui uma semana você para de tomar. Então, para a indústria não é tão interessante descobrir novos antibióticos. Tanto é que a gente vive um período, aí, um gap de quase 20 anos sem um novo antibiótico. Então é isso, não é verdade isso. E até a dificuldade também dos cientistas, né? Porque eu até toquei no assunto, gente, porque infelizmente tem gente que fala essas bobagens, tá? Então tá aqui o Dr. Gustavo falando justamente isso. Tá? É sério o negócio, não é brincadeira. Porque as pessoas, quando eu te falo isso, a pessoa acha que é fácil você criar uma nova molécula. Ou que o cara tá lá tipo, né? Pô, por que não? Pô, o câncer tá aí não sei quantos anos, ou não sei o que. Mas, gente, se fosse simples, né? Não, e hoje a ciência, ela é customizada. Então hoje eu pego o seu projeto, você quer descobrir um tratamento para a dengue. Eu vou pegar o seu projeto, nós vamos investir no seu projeto e você vai trabalhar em cima do seu projeto com todas as tecnologias que estão adaptadas ao que você está estudando. Se você pegar até os anos 70 era diferente. Até os anos 70 era muita coisa era descoberta por acaso, sabe? Desde o antibiótico Fleming, por acaso, tirou 15 dias de férias, quando ele voltou, o assessor dele esqueceu uma placa fora do lugar, descobriu o antibiótico. Olha. O Bentin e o Bates, lá em Toronto, no Canadá, pelo pâncreas do cachorrinho, descobriram o tratamento do diabetes, que o Karl Langerhans já tinha descoberto as ilhotas Langerhans que produziam insulina. Então, o Charcot, com as doença das pernas inquietas, descobriu o Parkinson. O Alois Alzheimer, com a doença peculiar dos neurônios do córtex central, descobriu. Então, se você pegar a ciência até os anos 70, ela era toda por acaso, ela era feita toda de uma maneira nostálgica, sabe? Hoje não, hoje você paga para o cara, tem os pontos fora da curva. O Louis Narro, ele foi pago pela Pfizer para desenvolver uma droga para hipertensão arterial. Só que 6 meses antes de acabar o contrato dele, ele percebeu que existia uma enzima chamada fosfodiesterase 5, que só tem no pênis, no corpo cavernoso e no alvéolo, e que promovia um efeito inverso para quem tinha disfunção erétil. Então, ele descobriu ele descobriu um medicamento para disfunção erétil sem querer.
Então ainda tem esses casos sem querer, mas hoje em dia é tudo os caras colocam, você quer quanto? 500 milhões de dólares? 500 milhões você tem que fazer o que está escrito aí. Não tem nostálgico. Hoje Entendi. Entendeu? Então hoje a ciência... É exato ali, dentro daquilo que é pedido. Exatamente o que está ali. Então. E hoje você diria que você estava falando da hipertensão, né, arterial, enfim, essas doenças, diabetes, tal. Hoje seria a grande desafio, porque assim, hoje a gente sabe que existem os tratamentos, né? As pessoas tratam, né? A hipertensão, por exemplo, né? Se cura a hipertensão, Gustavo? Hipertensão é uma doença crônica e ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então você trata e o hipertenso ele pode ter uma vida normal, ele pode ter até uma outra causa de morte, mas é uma doença crônica, assim como é o diabetes, assim como é a depressão, mas só que são doenças que estão muito associadas a isso que a gente havia comentado no começo. A questão da qualidade de vida, a questão do sedentarismo, a questão... saiu uma pesquisa aqui no Brasil logo no começo da pandemia, mas ela tinha sido feita antes, né? Ela foi divulgada no começo da pandemia pelo Instituto Nacional de Saúde, que fala que quase 20% da população brasileira, muita gente, 1/5 da população brasileira, mudou o hábito alimentar. Então aquele negócio do arroz, feijão, bife, salada, o brasileiro 20% trocou pelo alimento que a gente chama de ultraprocessado, o alimento congelado, pela pizza congelada, pelo nuggets, pelo hambúrguer. Então aquilo que a gente falava dos americanos, a gente está fazendo nós aqui. Exatamente. Então isso, aí você tem a ingesta excessiva de sal e de açúcar, você leva, tanto é que aí tudo vai se conectando, né? O cientista chama a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3. Tem o tipo 1, que é o cara que depende da insulina, o tipo 2, que é o que toma metformina, os antidiabéticos, e tem o tipo 3, que é aquele que, devido à alimentação inadequada, ele tem lá um processo de desbiose intestinal e ele tem uma resistência insulínica cerebral que pode provocar doença de Alzheimer, que é o projeto que eu faço hoje na Unicamp, é justamente com isso, com uma fruta para combater esse risco de diabetes tipo 3. Então, são doenças crônicas, mas que têm tratamento. E, de novo, às vezes também do acaso. Esse remédio que está todo mundo tomando para emagrecer agora, que é o Ozempic, a semaglutida, ela foi descoberta até meio, eu falava da nostalgia, porque tem um bichinho que vive nas praias do oeste da Califórnia, chama monstro de Gila, depois você põe na internet, é bem feio, monstrinho de Gila, e a saliva dele tinha uma substância chamada semelhante à linezolida. Aí eles desenvolveram primeiro Victoza e agora o Ozempic para tratamento inicialmente para tratar o diabetes, mas agora está sendo usado para obesidade. Eu até tenho um caso da família, né? Meu pai teve... Eu ia até falar também que você tinha falado do câncer de mama, meu pai teve de próstata e ele durou, assim, com qualidade de vida, 8 anos lutando com a doença, era aquela hormonioterapia. Agora eu não sei como tá, né? Isso foi... Mas que o dele provavelmente foi um câncer maligno, né? Foi. Saiu da próstata. Tumores benignos de próstata são tratáveis hoje em dia. São tratáveis. O dele acabou foi pra bacia e tal, né? Porque deu metástase, saiu, demorou, ele era... Sabe como é que é italiano, né? Não queria fazer exame de toque de jeito nenhum. E quando foi, já estava, né? Mas mesmo assim, ele fazendo hormonioterapia, tudo, na época, pelo menos não sei como está hoje, ele foi quase 8 anos lutando para ele. Teve, assim, uma qualidade de vida boa. O câncer, a gente está falando do câncer, ter câncer nos anos 80 era uma sentença de morte. Era. Ter câncer hoje é uma sentença de que tem um tratamento e que você pode... dependendo, a não ser que seja um caso muito avançado, de você tratar e você ter cura. E isso veio boa parte de muito trabalho. E de pesquisa. Então aquilo que as pessoas falavam, olha, não, ninguém quer descobrir a cura do câncer, porque a cura do câncer dá dinheiro. Dá dinheiro mesmo, para quem descobrir vai dar muito dinheiro. Vai dar muito dinheiro. Não tenha dúvida disso. E aquilo, né, a minha filha fala isso, né, porque ela, como eu te disse, ela tá fazendo farmácia, e ela outro dia eu tava falando isso, ela falou assim, doença sempre vai ter. Você vai curar isso aqui e daqui a pouco a natureza... Buf, não tem jeito, cara. É tipo, você vai morrer. Até porque aí vai dar fé, né? Que foi assim que Deus determinou, né? E ponto, não tem o que fazer. Mas que bom, né? Porque um dia nós vamos conhecer ele. Mas assim, eu ia te perguntar também, antes da gente entrar num ponto que eu queria falar com você, porque quem não sabe, o Dr. Gustavo é comentarista esportivo. Vamos aumentar isso aí. E tem um problema que viu, Eric? Nem todo mundo é perfeito. Eu vou falar o time dele, porque nem todo mundo é perfeito, você sabe, né? Mas esse é um outro papo, a gente já vai falar aqui. Tem mundial o time? O do Eric? Não, o meu. O teu tem mundial.
O teu tem mundial. Tem 2. Tem 2. E o que ele tá falando não tem nenhum. Mas eu digo assim, antes da gente entrar nisso, hoje, se você pudesse falar em que estágio estaria essa pesquisa da saliva, vocês estão qual estágio, e futuro, o que a gente pode esperar aí em relação ao Alzheimer, pelo menos a questão de tratamento? Bom, primeiro em relação à pesquisa, ela está no estágio pré-desenvolvimento de um método. Então a gente conseguiu mostrar a viabilidade do teste. Então a gente consegue dizer que, vamos dizer assim de uma forma mais fácil, que ali tem alguma coisa que consegue diferenciar quem tem e quem não tem, que são essas proteínas. Sim. Que são proteínas que você tem, eu tenho, o Eric tem, todo mundo tem. Só que em pessoas que têm a doença, elas criam um formato, elas criam um aspecto patológico. Certo. Então uma delas mata o neurônio, a outra ela promove uma espécie de um emaranhado, enfim. Então a pesquisa ela já existe em versões sangue, mas está no mesmo estágio que a nossa. Aliás, quando eu dei essa entrevista para o Fantástico, que foi em 2021, foram convidados 2 pesquisadores, lá da Suécia, que agora me fugiu o nome dele aqui, né? E eu fui convidado, porque eles pegaram a saliva, o meu diagnóstico pela saliva, e pegaram o Oscar Hanson. Pegaram o Oscar Hanson, lá de Lund, da Suécia, desculpa, e a minha pesquisa. E ele faz hoje no sangue, mas a dele é um rastreio, inclusive tem um laboratório, pode falar aqui? Claro. O laboratório Fleury, ele está fazendo esse teste aqui, mas é um teste de rastreio. Eu fui até no jantar de lançamento, ano passado, em setembro. Então, assim, de uma forma geral, seja a pesquisa da saliva, ou seja a pesquisa em outros fluidos, como é o caso do sangue, principalmente, porque hoje ou é saliva ou é sangue. Ninguém está olhando mais o líquido cefalorraquidiano por tudo isso que eu já te falei aqui. A gente em breve deve ter bons avanços. E com relação à doença, está se pesquisando muito, é uma corrida do ouro. Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas assim, a doença de Alzheimer ela foi descoberta em 1906, pelo Alois Alzheimer. Só que quando ela foi descoberta, ele chamou a doença de doença peculiar dos neurônios do córtex central. Ele não falou, em minha homenagem será Alzheimer. Né? Assim como o Parkinson, James Parkinson falou, doença das pernas agitantes. O Charcot deu homenagem para ele. Só que onde está o pulo do gato? Somente em 1995 é que médicos da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, mexendo nos arquivos que a gente fala é papel, hoje em dia é nuvem, né? Acharam os relatos de Alzheimer. Então, todos os avanços que Alzheimer fez em 1906 só foram devidamente estudados 90 anos depois. Putz. Eles ficaram guardados numa gaveta. Sabe, tipo Indiana Jones? Deixando numa gaveta. Um dia o cara acha. Tanto é que se você pegar pela memória, a gente tem uma faixa etária talvez um pouco parecida. Sim. Né? Eu sou de 68, você? 71. 71. Então, aí 3 anos, né? Você vai lembrar que pessoas que tinham, que hoje se chama de Alzheimer, era chamado de caducas. Nos anos 70 você falava, esse velho tá caduco. Esse velho tá caduco. Nos anos 80, esse velho tá esclerosado. Os meus livros da faculdade de farmácia, eu me formei em 93, comecei em 89, não falam doença de Alzheimer. Os livros que hoje se estudam de fisiologia, Guyton, os livros de farmacologia, Hangdale, Goodman Gilman, Mosby, Golan, Penildon Silva, os grandes livros da área medicina, não falavam doença dela, porque essa doença não era sequer descrita. Putz. O primeiro remédio para Alzheimer surgiu somente em 1995. Nossa! O último em 2001. Então faz só 24 anos que tem remédio para Alzheimer. Uma doença que foi descoberta há mais de um século. Então, todo esse tempo que a gente ficou atrasado, agora está todo mundo... Eu fui num encontro, a pandemia começou em março de 2020, né? Em fevereiro, um mês antes, teve um encontro, fui convidado em Washington. Os pesquisadores foram convidados para discutir as novas terapias para Alzheimer. Foram 600 pesquisadores, tinha eu e mais um brasileiro só, que era vou citar o nome dele aqui, que é o Fabrício Ferreira, que é neurologista da Unifesp. Estava eu, Fabrício Ferreira lá, neurologista da Unifesp, batendo papo. E a Leia Greenberg, que é da USP, mas que está morando em São Francisco, está morando na Califórnia. E aí, nesse encontro, em fevereiro de 2020, tinha 440 moléculas em estudo para curar o Alzheimer. 440. Tudo bem que você faz assim, um funil, né? 440, vai sobrar. Depois de 10 anos vai sobrar, com muita boa vontade, umas 8 ou 10. Muito boa vontade. Nós temos hoje aí, eu diria que umas 4 ou 5 moléculas que, se tudo, né, prometem. Se avançar legal, as vacinas que eu acabei de citar, então as perspectivas são positivas, só que a gente tem que ter um pouco de paciência,
porque não é um estalar de dedos, como eu te falei, aquela molécula que estava tão prometida, os caras lançaram, 5 meses depois tiveram que tirar. Então agora é esperar, e eu acho que as perspectivas são boas. Você diria também para mim que uma importante a gente falar aqui, eu quase esqueci de falar disso. Olha lá, esqueci. Não, deixa quieto. Neurodivergências. Como que fica? Tem conexão, não? Você fala o que? Autismo, TDAH, autismo? Não, com Alzheimer não. Assim, tem maior chance? Não tem nada a ver. Não, existe só uma doença de origem genética que ela tem uma relação com Alzheimer que se chama síndrome de Down. Então, assim, TDAH, espectro autista e outras demais neurodivergências que a gente tem atuais e as que vão surgindo, hoje não há uma relação. Você pode ter uma relação do medicamento que é usado para tratar, que se não for muito bem titulado, muito bem controlado, ele pode provocar declínio cognitivo, que é um sintoma do Alzheimer. Não é que a pessoa que tem Alzheimer tem esse declínio vai ter a doença, né? Agora, o Down não. O Down, se sabe que a doença de Alzheimer, ela comete 3 genes, 3 cromossomos, na verdade, né? Um deles é o cromossomo 21, e o 21 é o cromossomo responsável pela trissomia do 21, 3 pares no 21 que dá o Down. Então hoje, qualquer pessoa que tem Down, hoje não, né? Qualquer pessoa que tem Down, metade das pessoas que têm Down vão desenvolver doença de Alzheimer. Metade, é um número muito alto. Sim. Se você considerar que Alzheimer é uma doença que tem uma prevalência que dos 60 aos 70 anos, a chance de uma pessoa ter Alzheimer é de 0,7%. Dos 70 aos 80 é 25%, e dos 80 aos 90 é 50%, você dizer que alguém com 40, com Down, tem 50% é muita coisa. É muita coisa. Então, eu faria uma exceção ao Down. Tá. É importante porque hoje você sabe que se fala muito da... Que não é neurodivergência. Aí no caso da neurodivergência, se fala muito hoje, né? O assunto hoje explodiu, TDAH, enfim, autismo, altas habilidades, enfim... E é importante saber, né? Porque eu até fiquei pensando aqui, na hora que você estava nos dando a aula aqui, eu estava pensando, puxa vida, o Gustavo está falando da pessoa que aprende muito, blinda, né? Vai criando novos caminhos. Né? Cara, e o TDAH acelerado, que já são milhares de pensamentos ao mesmo tempo, então, por isso que eu fiz essa pergunta, que eu acho que muita gente mas tem essa dúvida. Fatalmente são estudos que vão surgir nos próximos anos. Quando você fala disso, você tem total razão nessa ênfase, porque pode ser não. Em breve a gente vai ter melhores resultados, a gente tem poucos resultados disso ainda, né? Porque são, entre aspas, doenças emergentes, né? Sim. Que estão sendo melhor elucidados. O próprio espectro autista falava autismo, né? Não, é o espectro autista. Espectro autista. Que é extremamente complexo. A gente tem uma visão muito nostálgica do autismo. O autismo é muito triste. Uhum. A gente tem uma visão do como chama esse seriado da Globo aí, o Doctor. Doctor. Não sei o que, The Good Doctor. The Good Doctor. O The Good Doctor, um cara inteligente. Tá, esse é o lado bonito do autismo. Mas recentemente teve um caso de uma criança com espectro autista que vivia com a mãe, e a mãe até por uma situação da doença dele se isolou de todos os familiares, não sei se você viu esse caso, e ela morreu na casa com ele. Foram encontrar ela e ele morto depois de 2 meses. Caramba. Porque depois que ela morreu, como o espectro autista, uma das manifestações é não dar iniciativa de aprender a fazer nada. Então ele tinha geladeira, tinha comida, ele morreu de fome dentro da casa. Ele não conseguia comer, ele não conseguia ir na geladeira pegar a comida e comer. Então o espectro autista é muito triste. É muito triste. Porque ele não se romantiza muito às vezes, né? Ele não consegue aprender a fazer nada. Então a mãe morreu, ele não conseguiu pegar o telefone para avisar que a mãe morreu e não conseguia nem beber água com a água, o copo, a torneira, a geladeira, na frente a comida, dele. Ele não sabia comer. Então é duro. Então, mas não tem uma relação ainda com essas coisas. Não dá para se dizer que tem mais chance, menos chance. Não dá para falar. Não. Agora, atualmente não. Não, atualmente não. Tá. Deixa eu só perguntar, eu vou até falar com você que é da ciência, o Eric, ele tem um problema no ombro, que quando a gente passa de 1 hora, começa a cair pro lado, e se dá 2 horas ele desmaia. Então eu sei, eu não preciso de relógio que eu olho pro Eric. Quanto tempo nós estamos aí? Dá pra falar do futebol ainda? Mais uns 5, 10 minutos no máximo. Então vamos lá, vai. Minha esposa, viu, Gustavo? Prazer. Tudo bom. Vamos lá. E eu queria te perguntar, agora entrando já que nós tivemos essa aula aqui, de novo agradecendo, já estamos caminhando para o final do podcast, agradecendo a tua presença aqui. Vamos falar do esporte, né? Peraí,
Você comentaria. Bom, eu sou teu amigo, eu sei. Agora, queria que você falasse Você pra tá galera. desatualizado, que agora eu sou locutor. Não, tudo bem. Eu não sabia que você era locutor, tá correto. Mas eu já sabia que você sempre gostou de esporte pra caramba, Sempre porque gostei muito. né, a gente jogava bola e tal. Você começou comentário de rádio. Fala Olha, aí. eu acho que, modéstia à parte, eu posso me colocar como um exemplo para essa coisa de você buscar conexões, né? Coisas novas. A primeira novidade, acho que para você, foi que quando eu estava fazendo mestrado, e assim, é uma coisa, você falou da oportunidade para o jovem no Brasil, que o ideal seria o cara fazer o mestrado logo depois da faculdade, né? Aquela idade em que ele não está casado, Isso. ele tem uma certa autonomia ainda da vida dele e tal. E eu fui fazer mestrado com 40 anos. Eu tirei o mestrado com 42 para 43. Então, era correria. E aí, só que nessa correria, trabalhando no hospital e fazendo mestrado, eu fui fazer o curso de russo. Eu fiz 5 anos de russo. Russo? Eu fiz até o módulo 5. São 8 módulos. Eu parei e tal. Você quer abrir caminho mesmo, Eu né? gostei desde criança, eu gostei do russo. E aí, quando eu tava... Você lembra que a gente fazia o russo nas baladas? Você lembra? O Nelson... Isso Isso era um transtorno. Nós nos curamos esse transtorno. Era uma neurodivergência. Você lembra, né? Não, eu nem quero lembrar. Aliás, ele faz até hoje, coitado. Você lembra que ele um Não sarou, pro outro, né? não sarou. Aí... Até hoje. Eu Nelson. preciso falar com o Nelson, preciso encontrar ele. Aí em 2012, eu estava começando o doutorado e aí eu vi um anúncio do Alexandre Pretzel, posso citar o nome do Pretzel, grande jornalista da Band, Alexandre Pretzel. abrindo um curso de jornalismo esportivo, aberto para todos. Eu falei, caramba, bicho, para todo mundo, né? Eu sou farmacêutico. Aí me matriculei, era cheque 2012. Não sei se o público sabe o que é cheque. Você sabe o que é cheque, Eric? Sabe, o Eric sabe. Cheque predatado. Cheque predatado. Um monte de cheque. Cruzava assim, ó, você lembra? E o curso foi Portador. no prédio Winston Churchill, que é no prédio da Jovem Pan, onde o Milton Neves tem um andar inteiro dele. Aliás, foi numa sala do Milton Neves esse curso, né? E aí, logo no primeiro dia, foi entrando todo mundo, né? Tinha umas 50 pessoas. Todo mundo sentou, aí o Pretzel, agora eu gostaria que cada um falasse sobre a sua formação, por que veio fazer o curso. E eu lá no fundo, né? Aí começa uma fileira atrás da outra. Eu sou jornalista. Eu fiz jornalismo. Eu formei em comunicação. Eu fiz direito. Eu sou não sei o quê. Eu fiz comunicação social. Eu falei, caramba, vai chegar aí em mim, eu vou falar que eu sou farmacêutico, que vergonha, né? Aí quando chega do cara do meu lado, eu já estava nos últimos, né? Eu sou cirurgião bucomaxilofacial. Você falou Eu falei, meu Deus, tem um cara da minha laia aqui, né? E aí aí fiz o curso, 6 meses, fiz a turma 1, fiz a turma 2, a gente tinha aulas práticas, nós somos no Allianz Parque, quando estava construindo, né? Tava lá 430 dias sem acidente, no dia seguinte morreu um cara. No dia seguinte que a gente foi, será que ele não deu um azar, né? Tiramos até a foto. Nossa. 430 dias, né? Fizemos jogos, tal. Aí o Pretzel e um cara que trabalhava com o Milton Neves me convidou para escrever sobre tênis, que eu sempre gostei, eu jogo tênis. Joga tênis, sempre gostei de tênis. E eu comecei a escrever a coluna de tênis para o portal Terceiro Tempo do Milton Neves, que até existe até hoje, é o Terceiro Tempo. E aí em 2014... o Paulo Moura, que é um locutor aqui da cidade de Itu, excelente locutor, excelente, me convidou para fazer o comentário no Campeonato Paulista 2014. E, 2014 foi o ano que o Ituano foi campeão. Não, deixa eu fazer só um recorte pra galera que não sabe, tá? Eu trabalhava também na mesma rádio, fazia anos que eu não vi o Gustavo, anos. Muita e tô lá, eu era repórter de campo, Muita tô lá. coincidência. E Gustavo, cara, esse comentarista é É bom, verdade. hein? Ainda bem que eu fiz isso, bom. Esse comentarista é bom, Combinado. Aí eu subi e falei, o que o Gustavo quer pro cachorro louco, né? O DJ Cachorro. Carlão. O Carlão. Carlão, o que é esse Gustavo? Ele tá ali na cabine. Quando eu olho, eu não acredito, mano. E a tua voz é engraçada, né? Mesmo a gente ficando tempo separado, Associa. Eu falei, cara, eu conheço essa voz. Eu Olha que sei interessante. que nós fizemos todos os jogos do Ituano, porque naquela época, até por uma questão que a rádio também estava numa situação melhor, as mídias em geral, né? Sim. Porque as mídias também sofreram bastante com as crises aí sucessivas, então a gente conseguia viajar, né? E fizemos a final e tal, e aí eu fiz outras participações em rádios lá em São Paulo, eu fiz o Novo Basquete Brasil, NBB, fiz o NBB inteiro, todos os jogos em São Paulo, né? A gente não viajava.
Faço hoje comentário pela TV Osasco Vôlei TV. Mas só deixa eu dar uma interrompida, você me perdoe. Esse pulo para você entrar nisso, pra você começar, você já tinha essa vontade, né? Não foi Eu uma tinha coisa essa assim vontade, aleatória. mas o que me motivou muito foi o fato de que eu sou um mero desconhecido. Hoje, nem tanto, ainda sou, mas era mais. Então, na minha área, farmácia, na área de neurociência, as pessoas me conhecem, aqui ou mesmo fora, já sabe, eu teve um encontro de Alzheimer, esse que eu fui em Bonita Springs, que a presidente da Alzheimer Association veio me dar, Gustavo. Então eu sou uma pessoa, graças a Deus eu fui construindo uma trajetória, e no esporte foi diferente, no esporte o esporte, eu me considero um privilegiado, Alexandre, porque tem muita gente que se formou em jornalismo, em comunicação, nunca conseguiu pegar um microfone, porque é muito disputado. É uma área que os caras se matam para vir com o microfone. Então eu dei essa sorte, essa oportunidade que eles me deram aqui na Nova Itu, abriu algumas portas, né? Eu faço por uma rádio de São Paulo, agora faço aqui, eventualmente aqui também em Itu. Comecei há uns 2 anos a tentar narrar, tô narrando, tô aprendendo. Eu quero ver isso aí, não vi ainda. Tô aprendendo e tal, mas a minha área, o meu negócio sempre foi fazer comentário, mas tô narrando. E aí é uma atividade paralela, como eu falei, uma atividade que me tira, sabe? Daqui a pouco eu fui dar uma palestra, cheguei de viagem e daqui a pouco tô lá na Neoquímica, ou tô lá em Bragança. Daquela... Você separa as coisas, né? Então isso acho que isso é muito legal. Aliás, o Nil Bernardes, beijão, Nil, ó a fotinho dele aqui, ó. Ele está fazendo a mesma coisa que você. Você provavelmente vai cruzar com ele. Ele está também, né? Fazendo comentário esportivo na Allianz Parque. Fala se sem encontrar, pode falar com ele. Acho que é de lá que eu conheço ele, porque você está falando com o Bernardes. Fala ser meu amigo. Fala Sim, com ele. sim. Cara, o Nil é uma pessoa sensacional. Beijão, Nil. Fiz várias finais, fiz final de Paulista, final de Brasileiro, semifinal de Libertadores, fiz... aí hoje eu tenho a carteirinha, né, de associado como jornalista mesmo, né, porque aí eu acho que também é uma coisa que cabe falar aqui, é uma oportunidade que foi aberta, mas não significa que é uma coisa que eu, sabe, teve uma época que eu estava meio iludido, eu andava com a mochila que você vai pro campo, que você leva as coisas, eu andava com um monte de CD com as gravações, tipo, melhores momentos, encontrava o Oscar Ulisses, Oscar, encontrava o Éder Luiz, encontrava o pessoal das grandes redes, quando tiver uma... Mas, cara, que é difícil. Hoje eu sou pés no chão. Eu sei que já passou meu tempo, eu estou indo ali fazendo uma coisa, é muito disputado. Hoje você faz por curtição, você diria? Curtição. É um hobby. Claro que tem... Curtição é da minha época, tá? Só para falar. As oportunidades hoje, felizmente, a maioria delas sempre pinga alguma coisinha. Eu não vou mais aquela coisa, como eu fiz muito, de ir só por amor. Chega uma hora que... Pelo menos gasolina, né? Bolsa, gasolina, alguma coisa também. Eu sei como é. Mas quando tem uma oportunidade, eu vou sim. Você sabe, eu não sei se você soube, eu participei do... Lembra quando teve aquele negócio do Sport TV? Narradores do Sport TV? Eu participei também. Eu fui pra última fase. Você foi pra última? Fui pra última fase. Eu fui eliminado aqui em Campinas. E eu fui eliminado, sabe aonde? Na prova, cara. Sério? Sabe por quê? Tem um monte de esporte e eu sempre fui ligado em futebol, né? Nossa, eu não sei. Aí tinha negócio de hipismo, o nome do cara do pé. Eu falei, puta, ferrou, mano. O máximo que eu consegui ali foi futebol e Fórmula 1. Foi uma fase depois que a minha. Foi muito legal. Foi uma puta experiência. Foi legal. Mas é o que você falou, é muito difícil. Muito difícil. Eu narrei muito jogo. Fiz também turf, né? Sabe que eu narrei cavalo? Sim, eu lembro. Casa do meu pai, né? Do turf. Mas assim, cara, se eu falar pra você, você não vai acreditar, mas eu recebi dinheiro, ela sabe, uma vez. Eu fui narrar e ganhei um bom dinheiro. Já tinha recebido, mas era uns cachê assim, pagava nem o... É muito difícil, é uma área muito difícil, mas é muito gostoso. É né? muito disputada. É muito gostoso. Quem tem oportunidade. Tem muita gente boa, isso é importante a gente falar, tem muita gente boa. A gente às vezes faz em algumas rádios assim de menor expressão, e você vê ali, você fala, esse moleque aí... Podia estar lá. Podia estar, ou esse comentarista, ou esse narrador... mas é normal, isso aí é uma questão mesmo de oportunidade, alguns conseguem ter oportunidade, são convidados, tal, mas no geral... Eu tinha vontade, Gustavo, eu fico pensando assim, nós perdemos pra mim, já tínhamos perdido o Luciano do Vale, que era fora de série, Sim. Perdemos um queridão, que é o Silvio Luiz, pra mim foi o maior de todos em TV, pra mim foi o Silvio Luiz. O pessoal fala do trio, né? Silvio Luiz, Galvão Bueno e o Luciano do Vale. Eu ponho o Silvio Luiz como primeiro, pra mim, eu sempre fui muito fã dele.
precisa de gente assim diferente, né? Nova aparecendo, porque virou uma. Hoje você vê. Eu não narro assim. Então, não faço questão de. disso. Cara, é tudo igual. E uma outra coisa também, as rádios, elas criaram um sistema de narração que o cara que vai fazer na rádio, ele tem que seguir aquele sistema. Então, sempre você pega o exemplo da Jovem Pan. A Jovem Pan, o cara que narra, quem entra no lugar dele, faz a mesma... na Rádio Globo também. Quando está Oscar Ulisses, eles têm até o mesmo tom de voz, as mesmas... Sabe? Só as frases de efeito que vai mudar, cada um tem a sua ali e tal. Mas é muito característico. Então não tem cara que faz alguma coisa diferente, como criativa, como foi o Osmar Santos, sim, como foi o Fiore Giliotti, sabe? Não é aquele saudosista, mas esses caras... Esse homem fazia o tiro-lilo lá, tiro-lilo ali, gol, porque ele tinha que fazer isso alguns milésimos de segundo antes do gol. Ele tinha que sentir o gol. Você vai tiro-lilo ali, tiro-lilo lá e... Cara, e quando você acompanhava com a radinho, que nem a nossa época, viu, Eric? A gente ia no estádio com radinho de pilha, mano. E se dava porrada, a gente tirava a pilha e jogava nos caras. Você ficava ouvindo assim, ó, e vendo o time do cara. Desses monstros, que eu falo que são monstros, né? Influenciadores. Né? Espetaculares, né? Então, assim, é um negócio que você fala, cara. Agora, só pra falar pra vocês, Neoquímica Arena e. Mexe muito com ele, tá? Esse nome, Neoquímica Arena, né? Esse coração alvinegro aí, vem da onde? É meu pai. Teu pai? Meu pai me influenciou muito, né? Porque meu pai, ele, corintiano, quando se falava corintiano roxo, né? De ir no estádio. Eu lembro do meu pai em 77, quando. Meu pai foi naquele jogo do 2-1, do gol de nariz do Palinha, né? Que foi o maior público do Morumbi, 130 e poucas mil pessoas, né? Puta, pensar que cabia isso lá, hein? Então foi a grande influência. E depois. Depois vai. E assim, a Gabriela, eu nunca cheguei para ela e falei, você tem que ser corintiana, né? Pelo contrário, meu sogro e minha sogra queria colocar a camisa do Palmeiras, tal. Aí em 2005, ela estava com 6 para 7 anos, ela falou, pai, eu quero ver o Tevez e o Mascherano jogar. Porque eles jogavam, né? O Tevez, ela estava bonito falar Mascherano. Eu falei, filha, vamos embora. Tava caindo neve lá fora, vamos agora, vamos na neve, vamos na chuva, né? E aí nós somos. Então, acho que o futebol... Mas eu vou te dizer... que eu consigo controlar, é incrível isso. Hoje você consegue separar? Não, trabalhando eu consigo. Consegue? Eu consigo, de boa. Depois eu fico um pé da vida, mas durante o jogo, não sei se é uma qualidade ou não, porque acho que às vezes também você tem que ser mais autêntico, né? Eu consigo controlar, eu não, sei lá, quando se perdeu, ganhou, eu controlo. Agora, o que eu acho que é triste hoje, cara, aproveitando a oportunidade, é que o meio hoje está impregnado de torcedor. Profissional mesmo, clubista, tem pouquíssimos, tem muito clubista. Eu tenho um colega que você deve conhecer, que é o Ivan Marconato, a gente trabalhou junto na Poliesportiva, agora a gente está fazendo vôlei junto, e ele fala isso, falou, Gustavo, eu saí do futebol, e é verdade, o futebol hoje chega a ser nojento, cara. Assim. As manifestações durante o jogo, não é só pró-Corinthians, não, é pró-Palmeiras, pró-São Paulo, pró-Santos. Eu acho que os caras que trabalham em rádio, Gustavo, perdeu. Hoje faz o canal, entendeu? O velho fanático. Exatamente. Faz o canal. Por exemplo, entendeu? O que a 97 faz, tá certo. Isso. A 97 põe lá um cara narrando pro lado do Palmeiras, você já viu como eles fazem? Do caramba. Cada um. Sim, eu acho muito legal. O cara vai, grita, se rasga. Agora você pegar um microfone de uma grande emissora, de uma CBN, de uma Jovem Pan, de uma Bandeirantes, para ser clubista. Então, não dá. Então, aproveita essa câmera aqui, fala pro corintiano o que tá acontecendo com o Corinthians, já que eu vou aproveitar um pedacinho do comentarista Gustavo. O Corinthians está renascendo, está se reformulando e está construindo uma nova equipe. Eu acho que é uma mudança de elenco. Ele saiu de um elenco vitorioso de 3, 4 anos para cá, não conseguiu reconstruir esse elenco por falhas de gestão, por não manter técnica, etc. E agora tem que dar tempo para esse rapaz que está lá, para o Antônio Oliveira, se é que vão dar tempo para ele, né? Para ele montar o time, porque é assim, o futebol é cíclico. Você não vê, o Palmeiras continua jogando bem, mas já não é aquele... E agora o São Paulo está voltando a ser o São Paulo, então, e o Santos caiu. Sim. Então,
O futebol é assim, mas Você acha que o Corinthians consegue lidar bem com essa... Porque eu acho que o grande problema do Corinthians hoje é a questão da dívida, né? E essa porcaria... Porque assim, essas últimas diretorias do Corinthians, pelo amor de Deus, né? a dívida é muito alta. Uma dívida tipo, os caras tipo, não estavam nem aí, foram contratando. Eles conseguiram gerar superávit nesses últimos anos, eles conseguiram gerar lucro. Sim. Só que eles não conseguiram parar dívida, as dívidas que já vinham acontecendo. Estádio. Porque é muito tributo, então vai aumentando. Não é que fala, então você controlou você teve superávit, mas por que a dívida aumenta? Porque é tributo. É igual você não pagar um DARF hoje, pagar mês que vem. Se você já é 150. Exatamente. Então, pagar o estádio, que eles estão. O Corinthians está pagando estádio. Sabe, o Corinthians não pagou. Não, o Corinthians já pagou a parte do BNDES, tem que pagar a caixa, vai pagar, sei lá, daqui a 15, 20 anos, tem que pagar, mas a primeira coisa que tem que fazer é voltar a ganhar título, porque o time de futebol ele vive de título. Não adianta você fazer dívida zero e o time cai. Então o Santos caiu nesse erro, né? O Santos foi querer fazer quando foi ver, já estava na beira do abismo. E às vezes nem zera a dívida. Nem consegue zerar. O pessoal chama de flamengar, né? Agora exatamente. Agora difícil. Tem modelos de gestão aí que devem ser copiados, mas acho que o problema do Corinthians é esse. Mas o futebol é assim mesmo. Gustavo, para finalizar nosso podcast, a pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados aqui, e não seria diferente com você. Você se sente realizado? E se sim, ok. Se não, o que falta? Eu me sinto totalmente realizado, assim. Se eu tivesse que fazer tudo que eu fiz hoje, eu faria de novo, assim. Desde o tempo que eu estudei, da faculdade que eu escolhi, a minha entrada nessa área da pesquisa, que foi uma coisa meio acidental, né? Mas acho que tem um motivo, né, para isso ter acontecido, né? Você sabe que o Mark Twain, né, que é um famoso escritor inglês, escreveu aquele livro O Príncipe e o Pobre, ele disse que tem 2 grandes momentos na sua vida, né? Quando você nasce e quando você descobre por que você nasceu, né? Então acho que eu descobri o meu porquê, a minha base hoje é isso, é o estudo que eu faço, que eu conduzo, que acaba eu fico muito contente por ser brasileiro, por ser farmacêutico, eu não tenho assessor de imprensa, então quando um jornalista me liga, como tem sido nos últimos anos, né? E essa palestra que eu vou fazer agora, dia 1º de novembro, lá em Baltimore, né, que é uma cidade do lado de Washington, uma palestra da Sociedade Americana de Neurologia. Eu vou falar para a Sociedade Americana de Neurologia. Então, assim, eu sou muito realizado com o que eu faço. Não tenho... Brasileiro, viu, gente? Então não tenho... Mas não é fácil, né? Tem muita... O pessoal vê como que é as pingas que a gente toma, não vê os tombos que a gente leva. Então, muito não. Você tomou, viu? No pagode e tal, você tomou alguns. Muitos nãos, né? Sei lá, 500 não para um sim. A média mais ou menos é essa, né? Muitos nãos, Só para fechar, quando eu fui defender meu mestrado, a arguidora que foi, porque no mestrado são 5 arguidores, 3 externos, 2 externos, 2 internos e o diretor da mesa, né, o presidente da mesa. Era uma médica que foi convidada, ela não me conhecia. A primeira coisa, ela olhou para mim e falou assim, escuta, você quer falar de Alzheimer? Você nem médico, é farmacêutico. Aí ela olhou para mim e disse assim, com essa mesma expressão, você se formou aonde? Como que dizendo? Quer pagar quanto? Você se formou aonde? Então, isso foi na minha qualificação, aliás. Só a parte dela foi quase 2 horas de pergunta. Geralmente são 20 minutos por arguidor, são quase 2 horas. Então, são essas coisas que deixam a gente mais... Eu só queria fazer... É que você falou isso, eu sou obrigado a perguntar. Eu queria perguntar para essa mulher. Eu sou leigo, tá, moça? Eu não sei que essa moça aí que falou com o doutor Gustavo, mas eu sou leigo. Mas quem faz medicamento? É médico ou é farmacêutico? Essas pessoas não sabem, né, o medicamento. Pois é, dorme com essa. Gustavo, obrigado por ter vindo aqui, cara. Você sabe que é um queridão. E, cara, eu tenho muito orgulho de ser seu amigo por tudo que você está fazendo. Eu sei que essa área é tão importante, né? Que tanta gente que se ajuda, que muita gente não sabe, mas eu sei. Então, assim, eu quero te agradecer demais por você ter vindo aqui. Nosso podcast é pequeno, tá começando. E você ter dado essa força pra gente. Eu tenho certeza que o pessoal que vai assistir vai gostar muito. A gente aprendeu demais. Tive uma aula aqui, cara. Eu tô aqui ainda processando coisas que você falou. Foi muito legal, meu irmão. E obrigado por ter vindo aqui, tá? Eu agradeço. Um abraço. Muito obrigado. Até a próxima. E como a gente faz com todos os nossos convidados aqui, Dr. Gustavo. É Gustavo Alves, né? Gustavo Alves. Mas é só Gustavo Alves? Gustavo Alves. O meu nome é Gustavo Alves Andrade dos Santos. E é descendente de que eu não tinha perguntado?
A minha descendência meio longínqua é portuguesa. Meio longínqua, portuguesa, meio longínqua, É isso aí. Gente, como a gente faz com todos os convidados, doutor Gustavo Alves. Obrigado, foi show de bola. E não se esqueça, você que chegou até aqui nesse vídeo, tá? Dá seu like, compartilha, não cai o braço, ó. Nós falamos de saúde aqui, tá? Não cai braço, não cai dedo, é só você dar um likezinho aí, compartilha, ó. Faz um comentário, tá bom? E lembra que, ó, se você chegou agora, você entrou agora no podcast, viu essa parte aqui, volta lá no comecinho que o Dr. Gustavo falou sobre como é importante estudar, comer, se alimentar bem. Tudo isso é importante, você que é jovem, por favor, viu? Presta atenção no que o Dr. Gustavo tá falando, pra você ter uma velhice boa, tá? Com qualidade de vida, tá bom? E obrigado mais uma vez por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Meu, muito obrigado como sempre. Beijão pra todo mundo, valeu, tchau!